Voltamos. E agora nós vamos saber do Dr. Gilberto. Bom dia, doutor. Bom dia. O que é o câncer de colo de útero? Bom, generalizando, né, é uma lesão que ocorre no colo, ou falando a feridinha que todo mundo diz, mas apenas com características celulares de malignidade, ou seja, de câncer. E ela pode passar desapercebida, sem sintomas, né, ou até ter sintomas mais graves, como sangramento e dores, e só diferenciando com o exame específico. Agora eu quero saber do doutor André. Doutor, quais são os sintomas? Para quem está em casa, a mulher que está nos assistindo, ela tem que identificar. Como ela pode fazer isso? Bom, no início, o câncer do colo do útero, né, o câncer em fase inicial, onde nós podemos dar o tratamento e curar o paciente, infelizmente, ele não apresenta nenhum sintoma. Apenas, às vezes, um corrimento persistente que a mulher tenha, que fez a medicação, não melhorou, isso pode chamar a atenção do ginecologista para fazer um exame em um intervalo menor de 1 ano. Agora, o câncer do colo do útero em fase avançada tem sangramento no ato sexual, dores pélvicas incontroláveis e, no estágio terminal, a insuficiência renal. Agora, doutora Heloísa, a incidência dessa doença aqui no Brasil é comparada, é igual nos outros países? Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos. Infelizmente, a incidência do câncer do colo do útero no Brasil e em outros países em desenvolvimento é uma incidência superior quando nós comparamos com os países já desenvolvidos. Os fatores que a gente aponta para explicar essa diferença são as maiores taxas de penetração das campanhas de rastreamento para a detecção precoce do câncer. Nos países desenvolvidos, essas campanhas são levadas muito mais a sério, não só pela população, mas também pelos governos, impactando assim em uma incidência muito menor. Agora eu quero falar de um assunto que você aí de casa que está me assistindo deve estar querendo saber. O famoso exame Papa Nicolau. Doutor Gilberto, como é feito esse exame? Bom, é fácil no exame periódico, né? O exame ginecológico, que a mulher deve fazer todo ano. Colhe-se o material e manda-se para o laboratório que vai fazer o preparo dele para poder estudar a lâmina em si, entendeu? Agora é importante a gente esclarecer para quem está em casa, tem dor, não tem? De quanto em quanto tempo a mulher deve fazer esse exame, doutor? O exame periódico normal é anual. E se ela apresentar sintomas ou já teve algum histórico, você vai ver a necessidade, fazendo semestral ou até menos. Tá? Dependendo da clínica, o ginecologista vai decidir. Agora, outra situação é a idade. Quando a mulher pode saber que está na hora de fazer? Não existe uma idade padronizada, né? Então, deve-se iniciar quando a mulher inicia a atividade sexual, entendeu? Mesmo assim, muitas vezes, a mamãe leva a filhinha ainda virgem, mas mesmo tendo algum sintoma, o ginecologista vai decidir a necessidade de fazer ou não exame, porque pode ser feito em virgem, entendeu? E para a idade avançada, a decisão também o ginecologista vai tomar, né, a periodicidade disso. Agora eu quero saber da doutora Heloísa o seguinte, quais são os fatores de risco, hein, doutora, dessa doença? Os principais fatores de risco estão relacionados com as doenças sexualmente transmissíveis, né, ou as DSTs. Dentre elas, o principal destaque para o HPV, que é o vírus papiloma humano, seguido por outros fatores de risco, como o início precoce da atividade sexual, a existência de múltiplos parceiros, o uso de contraceptivos hormonais e também o tabagismo. São fatores de importância aí nessa doença. Agora eu tenho uma perguntinha para fazer de novo, doutor. Doutor Gilberto, a mulher grávida, ela pode fazer o exame? Pode. Papa Nicolau? Pode. Tendo suspeita, pode ter feito. Tendo suspeita? Uhum. Não tendo, ela pode... É porque a gravidez em si, ela diminui bastante a imunidade da mulher, entendeu? Então, muitas vezes, começa a ter corrimento com frequência, essas coisas. E, havendo a necessidade, a gente faz. Doutora Heloísa, agora vamos falar do tratamento. Qual o tratamento do câncer de colo de útero?
O câncer do colo do útero, ele, como o doutor André falou, pode ser detectado numa fase bastante inicial através do exame periódico, porque nessa fase ele é assintomático. Se ele for detectado nessa fase, ele poderá ser tratado com cirurgia. Quando o tumor é diagnosticado em fases mais avançadas, ele será então tratado com uma combinação entre radioterapia e quimioterapia, que infelizmente no nosso país, na maioria das vezes, nós temos o diagnóstico já numa fase não tão precoce e temos que indicar radioterapia e quimioterapia como principal tratamento. Agora, voltando ao assunto do Papa Nicolau, que eu tenho que voltar, doutor. Hoje em dia, as adolescentes estão iniciando uma vida sexual bem cedo, né? Então, é importante a gente colocar que não tem idade que pode fazer e deve fazer, né, doutor? Isso, exatamente. Iniciou a vida sexual, a adolescente tem que procurar de rotina o ginecologista. A recomendação do Ministério da Saúde para exame preventivo, a mulher deve colher o seu exame até 3 anos após a primeira relação. Então deve ser feito um exame anual. E quando deixar de fazer o preventivo, as mulheres? Às vezes a gente tem muitas perguntas no consultório, a paciente já não tem mais útero, já é idosa, e fala assim, doutor, eu tenho que colher o preventivo? Então a recomendação do Ministério da Saúde para deixar de se fazer o preventivo é aquela paciente que não tem mais vida sexual já há 10 anos e tem o último preventivo normal. Então essa mulher pode deixar de fazer o preventivo anual. Isso esclarece, né, doutor? Isso. Agora, eu preciso de um rápido intervalo. No próximo bloco, eu continuo falando desta doença que assombra as mulheres. Eu volto daqui a pouquinho.